Olá, sabe quando a gente está lendo a Bíblia e se depara com uma passagem que, nossa, deixa a gente meio desconfortável? Pois é, hoje vamos mergulhar fundo em uma dessas passagens, talvez uma das mais chocantes de todo o livro de Salmos, o Salmo 109. Então se prepara porque o que a gente vai descobrir aqui é realmente surpreendente. E olha, logo de cara, a gente já é confrontado com palavras que soam, bem, brutais. Fiquem órfãos os seus filhos e sua mulher viúva. É de arrepiar, não é? É super natural a gente sentir um calafrio lendo isso e se perguntar, ué, como algo assim pode estar na Bíblia? Essa linguagem parece que vai totalmente contra a mensagem de amor, de perdão, que a gente tanto associa à fé. E é exatamente essa pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje. Como é que uma oração tão dura pode fazer parte da palavra de um Deus que é amor? A resposta, veja bem, está escondida nas várias camadas desse texto. E conforme a gente for descascando essas camadas, vamos encontrar uma conexão incrível entre a dor humana e a justiça divina. Para a gente entender essa oração, a gente precisa primeiro entender a dor por trás dela. Isso aqui não é um clamor de ódio gratuito, de jeito nenhum. É o grito de um coração que foi despedaçado pela traição. Tenta imaginar a cena. O autor, que é o rei Davi, não está enfrentando um exército inimigo no campo de batalha. Não. Ele está sofrendo uma traição que vem de dentro, de pessoas próximas que ele amava, em quem ele confiava. Eles não o atacam com espadas, mas com o que talvez machuque até mais: mentiras, calúnias e ódio. E o pior de tudo, o golpe mais cruel, foi uma traição sem motivo. Todo o bem que ele fez foi pago com o mal, e todo o amor que ele deu foi retribuído com o ódio. É do fundo desse abismo de dor que essa oração nasce. E aqui a gente chega num ponto-chave para entender tudo isso: a palavra imprecação. É muito fácil confundir com o desejo de vingança, mas o significado bíblico é bem mais profundo. Pensa nisso como um apelo judicial. Davi não está afiando a própria espada para resolver as coisas. Pelo contrário, ele está apresentando seu caso diante do único tribunal que realmente importa, a Corte Celestial. Ele está pedindo ao Juiz Supremo, a Deus, para que ele faça justiça. E olha que contraste poderoso. De um lado você tem o ataque, a hostilidade, o ódio. Do outro, a reação de Davi: eu, porém, oro. Em vez de descer ao nível dos seus inimigos, de revidar na mesma moeda, ele eleva a sua dor a Deus. Ele não busca vingança, ele busca a justiça de Deus. Essa é a virada de chave. Mas a história desse salmo, acredite, não para em Davi. Existe uma camada ainda mais profunda aqui, uma que vai ecoar séculos e séculos depois. O Novo Testamento vai jogar uma luz nova sobre essas palavras, revelando uma dimensão profética que talvez nem o próprio Davi entendesse por completo. Presta bastante atenção no que diz o verso 8. No meio de todo aquele clamor, daquela dor, surge um pedido bem específico: que o lugar do traidor, a sua posição, o seu ofício, seja entregue a outra pessoa. É um detalhe bem curioso, não acho? E agora, a peça que conecta tudo. Séculos depois, lá no livro de Atos, logo após a traição terrível de Judas Iscariotes, o apóstolo Pedro se levanta para falar com os outros discípulos. E para explicar o que precisava ser feito, que palavras ele usa? Exatamente, as palavras do Salmo 109, verso 8. A oração de Davi sobre o seu traidor é usada para falar do maior traidor de todos. Isso muda tudo, percebe? O que parecia ser só a dor pessoal de Davi se revela como uma profecia inspirada por Deus. E ela não aponta só para Judas, que foi o traidor por excelência. No fim das contas, ela aponta para o sofrimento do próprio Cristo, aquele que mais do que qualquer outra pessoa na história foi odiado sem motivo. E com essa revelação em mente, a gente é levado direto para o coração do Evangelho. A resposta final para a dor e para a maldição que a gente vê nesse salmo não está na vingança, mas na redenção. E essa redenção tem um lugar, um momento específico: a cruz. Pense em todas as maldições do Salmo. Ser condenado, perseguido, ter uma vida curta, tudo isso representa a consequência justa da nossa rebelião contra Deus. Mas a notícia mais maravilhosa do Evangelho é que a gente não precisa carregar esse peso. Lá na cruz, Cristo tomou essa maldição sobre si. Como o apóstolo Paulo diz, ele se fez maldição em nosso lugar. Ele absorveu o juízo para que nós pudéssemos receber a graça. E aqui está a grande e maravilhosa virada do Salmo. Lá no começo, a oração é para que um acusador se ponha à direita do inimigo. Num tribunal antigo, essa era a posição do promotor. Mas olha só como o Salmo termina: com o próprio Senhor se colocando à direita do necessitado.
É o mesmo lugar, a mesma posição, mas com um papel totalmente diferente. Onde antes tinha acusação, agora tem defesa. Onde tinha condenação, agora tem socorro. Ok, tudo isso é muito profundo, muito bonito, mas e na prática? Como isso se aplica na nossa vida quando somos nós que enfrentamos injustiças e traições no dia a dia? Então, que caminho o Salmo aponta para a gente? Primeiro, quando a ofensa vier, nossa primeira reação, nossa primeira arma, não é o revidir, é a oração. Segundo, a gente abre mão do nosso desejo de vingança e entrega a causa inteirinha nas mãos do juiz perfeito. Terceiro, a gente faz a escolha radical de abençoar onde outros amaldiçoam, quebrando esse ciclo de ódio. E por fim, o mais importante, a gente descansa na certeza de que Cristo, o nosso defensor, está sempre à nossa direita. Esse verso aqui é o coração da resposta cristã à injustiça. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Isso é uma declaração de identidade. Nós não somos definidos pelo jeito que nos tratam, mas pelo jeito que nós respondemos. É ter a confiança de que a bênção de Deus tem a palavra final e ela é infinitamente mais poderosa do que qualquer maldição que possam lançar contra nós. E é com essa confiança toda que o Salmo chega ao fim. Ele não termina em amargura, mas numa declaração poderosa de esperança e de louvor. Lembra do começo do Salmo? Um clamor de dor, quase de desespero. Mas não termina ali. Ele termina com esta certeza inabalável. Deus se põe à direita do necessitado. Ele não é um espectador distante da nossa dor, de jeito nenhum. Ele é o nosso defensor, agindo para nos livrar daqueles que nos condenam. Essa é a promessa que sela, que fecha este salmo. E assim, a pergunta do Salmo 109 ecoa forte até aos nossos dias. Quando a injustiça bater na nossa porta, quando a traição nos ferir, qual vai ser o nosso instinto? Vai ser o da retaliação, de pagar o mal com o mal? Ou vamos escolher o caminho mais difícil, sem dúvida, mas infinitamente mais poderoso? O caminho de entregar nossa causa a Deus em oração, confiando que Ele é nosso justo defensor. A resposta a essa pergunta define não só um momento, mas um estilo de vida.